Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Você está no canal Fatos, Coisas e Mais. O meu nome é Ruiter e o tema de hoje nós iremos falar sobre 7 animais que foram extintos pela ação do homem. Se você gostou do tema, deixe o seu like e é isso aí, bora pro vídeo! Norfolk Kaka. O Norfolk Kaka foi uma ave da família Strigopidae da ordem dos Psittaciformes. Nessa ordem são incluídos também a família Psittacidae, a mesma dos papagaios, e a família Cacatuidae, a mesma das calopsitas. A ave de aproximadamente 38 centímetros habitava nas ilhas Norfolk e Phillip, na Austrália. O pássaro foi formalmente descrito pela primeira vez em 1853 pelo ornitologista inglês John Gould. A espécie foi muito caçada para servir de refeição aos polinésios que habitavam a ilha até 1600. Depois da chegada dos europeus, foram estabelecidos assentamentos e colônias penais na ilha a partir de 1788. E as aves continuaram a ser caçadas para alimento dos colonos. Provavelmente, a espécie foi extinta na natureza em algum momento durante o início do século XIX. O último Norfolk Kaka morreu em cativeiro em Londres em 1851. Bandicoot pés de porco. O Bandicoot pés de porco era um pequeno marsupial que media de 23 a 26 centímetros e possuía uma cauda que media entre 10 a 15 centímetros. O animal vivia nas regiões áridas do interior da Austrália. Sua extinção provavelmente aconteceu pela mudança no habitat ocorrida após a chegada dos europeus. Os nativos costumavam queimar as pequenas áreas gramadas que depois de algum tempo se regeneravam e nasciam novas plantas que serviam de alimento aos bandicoots. Porém, os europeus mudaram essa prática e criaram ovelhas e gados, o que também mudou as condições do solo. Para piorar, foram introduzidas novas espécies como gatos, coelhos, raposas que se tornaram predadores e competidores do marsupial. A sua extinção ocorreu em 1907. Ararinha azul. Essa ave da família Psittacidae, a mesma dos papagaios, habitava em florestas às margens de riachos na Caatinga do norte da Bahia. A espécie ficou extinta na natureza por volta do ano 2000 a 2001. Sua extinção foi causada pelo tráfico ilegal de aves, pela caça e pela destruição do seu habitat natural. Nessa época, sobraram apenas 7 ararinhas criadas em cativeiro para darem continuidade à espécie. Em 2020, foram trazidas 50 aves criadas na Alemanha e em 2021, nasceu o primeiro filhote de ararinha azul no Brasil depois de 30 anos de extinção. Rato de Fernando de Noronha. Em 1503, quando Américo Vespúcio esteve na ilha de Fernando de Noronha, relatou ter encontrado ratos muito grandes, possivelmente de 200 a 250 gramas, conforme fósseis encontrados. Ridley, em 1888, propôs que os ratos vistos por Vespúcio eram de outra espécie, parecida com ratos, porém não conhecida da ciência. Em 1973, o paleontologista Stores L. Olson, juntamente com uma expedição, encontrou fósseis de um grande rato não descrito que poderia ser a espécie relatada por Vespúcio. Esse rato foi a única espécie de mamífero terrestre nativa da ilha. Carleton e Olson, analisando os fósseis do antigo roedor, encontraram semelhanças com a morfologia dos ratos do brejo semiaquáticos.
apesar de os fósseis encontrados datarem do Holoceno, que se iniciou há cerca de 11,65 mil anos antes do presente. O rato foi considerado extinto desde o século XVI devido a registros históricos da espécie. Possivelmente eles desapareceram com a chegada dos ratos e dos camundongos que chegaram com as expedições vindas da Europa. A competição, a predação e a disseminação das doenças trazidas pelas novas espécies deve ter causado a extinção do rato de Fernando de Noronha. Lobo da Tasmânia. O lobo da Tasmânia apareceu por volta de 4 milhões de anos atrás e possivelmente foi extinto primeiramente na ilha de Nova Guiné e depois na Austrália continental por volta de 2.000 anos, bem antes dos europeus chegarem ao continente. Nesse primeiro momento, supõe-se que a competição com os nativos da região e com os dingos, uma subespécie de lobo, e a caça ao animal, também feita pelos habitantes da época, tenham sido os fatores que determinaram a extinção da espécie. Porém, apesar de ter sido extinta no continente australiano, a espécie continuou existindo na Tasmânia até 1930. No início do século XIX, os europeus estabeleceram assentamentos na ilha e os lobos começaram a atacar as ovelhas. A caça ao animal se intensificou. A Companhia Mercante de Londres, Van Diemen's Land Company, em 1830, instituiu recompensas para quem matasse o animal. Seguindo a mesma proposta, entre 1888 e 1909, o governo da ilha pagava 1 libra esterlina por cada cabeça caçada. Atribui-se à caça predatória a extinção da espécie na Tasmânia. Porém, é possível que outros fatores tenham contribuído para o declínio da população, como a competição com cães selvagens trazidos pelos colonos, a erosão do seu habitat natural, o desaparecimento de espécies que lhes serviam de alimento e a disseminação de uma doença parecida com a sinomose, que chegou a afetar até espécimes que viviam em cativeiro. Apesar de esforços de alguns ambientalistas para orientar sobre a necessidade de preservação da espécie na época, o lobo da Tasmânia continuou a ser abatido por fazendeiros e o último indivíduo na natureza foi baleado pelo fazendeiro Wilf Betty em Maulbana, no nordeste do estado, em 1930. O último lobo da Tasmânia em cativeiro morreu em 1936, no zoológico de Hobart, no próprio estado da Tasmânia. Quagga. Os quaggas foram uma subespécie de zebras da planície que habitavam na África do Sul. Eles se diferenciavam das zebras por apresentarem listas somente na parte da frente do corpo. A sua traseira era marrom como a dos cavalos. Sua extinção foi causada principalmente pela caça indiscriminada da espécie realizada pelos colonos neerlandeses e mais tarde pelos boeres em busca da carne e do couro do animal. A espécie também pode ter competido por pastagens com os gados introduzidos no ambiente pelos europeus. O declínio total da população de quaggas teve seu ápice já em 1850, porém o último indivíduo na natureza foi caçado em 1878. Alguns quaggas também foram capturados e enviados para a Europa para serem expostos em zoológicos. O aristocrata George Morton conseguiu realizar a reprodução de um quagga em cativeiro. Esse indivíduo macho foi posteriormente cruzado com uma égua comum, que gerou uma égua híbrida. Essa híbrida, conhecida como a égua de Morton, depois cruzou com um garanhão preto e gerou uma descendência que voltou a ter listas de zebra. O caso foi publicado pela Royal Society em 1820. Em 1872 morreu o último espécime de Londres. Em 1875, o de Berlim.
O último quagga morreu em 1883 no zoológico Natura Artis Magistra, em Amsterdã. Em 1984, o quagga foi a primeira espécie extinta cujo DNA foi analisado. Em 1987, foi iniciado o projeto Quaggas, que tem por objetivo recriar o fenótipo dos animais na natureza por meio de reprodução seletiva das zebras das planícies. Leão do Cabo. Estudos recentes apontam que os leões do cabo são uma subespécie do leão sul-africano. Esses animais foram descritos como leões de grande porte, com peso em torno de 272 quilos. Em meados dos séculos 17, os europeus chegaram à África do Sul, estabeleceram colônias e trouxeram animais domésticos. Viraram presas muito mais fáceis do que os animais nativos da região. Os leões do cabo realizaram muitos ataques aos assentamentos boeres. Então, para a defesa das colônias e por esporte, os leões foram caçados até a extinção total da espécie na natureza. O último leão da província do Cabo foi abatido em 1858 e o último da espécie foi morto pelo general Bisset em KwaZulu-Natal em 1865. Em 2001, estudos de DNA mostraram que ainda haviam alguns descendentes dos leões do Cabo vivendo em um jardim zoológico de Novosibirsk, na Sibéria. Para você que ficou até aqui, o meu muito obrigado. Deixe o seu like, se inscreva no canal, dê essa moral pra gente aí e até a próxima. Valeu!